Muito boa tarde, Apucarana, boa tarde, Vale do Ivaí, sejam todos bem-vindos ao programa Essencial, o programa de segunda-feira. E aí, tudo bem com vocês? Como foi seu final de semana? Tudo certinho? Curtiram aí os jogos da Copa do Mundo, né? Torcendo aí pelo Brasil? Vamos lá, força aí! Começando aqui o nosso Essencial e eu convido você a fazer parte do nosso programa através da nossa página do Facebook. Isso mesmo, programa Essencial no Facebook. Curte e compartilha nossa página, nós temos várias matérias para vocês lá, como também nossa página lá no YouTube. Também estamos lá presentes no YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, dar seu like, faça sua inscrição, você vai fazer parte aqui do nosso programa, as nossas receitas, todas as nossas entrevistas aqui do nosso programa estão disponíveis para você aí de casa. Também nós temos o nosso WhatsApp, o WhatsApp mais quente aqui da cidade, 988156354, 988156354. Alguma pauta que você queira aí de casa, algum assunto que você queira ver aqui no nosso programa, é só entrar em contato, manda sua mensagem que a produção repassa para mim, eu mesmo respondo também para vocês, tá bom? Fique à vontade, faça parte aqui da família Essencial. No programa de hoje, essa segunda-feira, nós vamos tratar de um assunto, vamos dizer assim, diferente aqui do nosso programa. Nosso convidado é um convidado muito especial. Ele tem 78 anos de vida, foi completado em 2017, né, sendo 54 dedicados ao sacerdócio. Isso mesmo, gente. Com muito prazer nós recebemos aqui no nosso programa hoje o Monsenhor Roberto Carrara. Boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde, os que estão participando conosco aqui do Canal 38. É uma alegria e uma honra também ter sido convidado para essa entrevista. Estou aqui à disposição, então, aquilo que quiser perguntar, a gente tem alegria também em explicar e falar um pouquinho. Certo. A Apucarana acompanha, né, Monsenhor? Muito tempo o senhor aqui em Apucarana. Monsenhor já é cidadão honorário de Apucarana, inclusive, né? Também sou, sim. É uma coisa que é uma honra concedida a poucos na cidade. Como é que foi para o senhor receber essa honra aqui? Naturalmente, isso é com orgulho, né? Depois, eu estou aqui na cidade já há 49 anos, mas há uns 15 anos eu passei fora de Apucarana, estando justamente trabalhando a nível de América Latina e também 13 anos lá no Vaticano. Então, 2 na América Latina e 13 no Vaticano, fiquei 15 anos fora. Mas o resto, mesmo quando estava fora, eu sempre estive ligado a Apucarana. Eu sempre fui... De certa forma, o senhor estava aqui. Eu voltava, eu vinha 2 vezes por ano, no meio do tempo de férias na Europa e tempo de férias aqui. Então, em junho e dezembro, eu vinha visitar minha família e eu vinha estar também em contato com os nossos amigos aqui da cidade da Diocese de Apucarana. Certo, e esse título ele é concedido, como nós falamos aqui, a poucas pessoas, né? Mas também pelo trabalho desenvolvido, né? Não somente dentro da igreja, o senhor desenvolve trabalhos sociais também, independente da igreja, né, Monsenhor? Tenho um trabalho na questão social bastante forte. Eu desde 83 até 2014, eu mantive uma creche de crianças pobres e a creche era totalmente gratuita. Eu arrumava o dinheiro por aqui, depois fui arrumar dinheiro em Roma para manter. Mas além disso, eu ainda mantenho um pouco 350 crianças ali em Ribeirão do Pinhal. Depois a catedral, mas tudo isso é mais a coordenação minha, mas a catedral alimenta ainda mais 170 famílias todo mês com a cesta básica. Portanto, eu estou como pároco da catedral. Naturalmente, a minha preocupação, o meu trabalho mais importante é a evangelização, é a celebração, é o ser padre, mas por ser realmente responsável por essa paróquia, e vendo as necessidades que acontecem em torno, na periferia principalmente da cidade de Apucarana, a gente se prontificou em ajudar. Então estamos todo mês, eu estou também responsável pela Promoção Humana São Benedito, que era antigamente, foi fundado pelo Padre Walter. O antigo Ceprusbe? Isso, não, continua sendo Ceprusbe também, continua. Então ali a gente está trabalhando, produzindo pães, produzindo alimentos, que a gente então entrega para a prefeitura e para algumas empresas aqui na cidade. O lucro de tudo isso é destinado justamente à promoção humana, ao serviço de ajuda
às famílias necessitadas e às entidades assistenciais que trabalham aqui em Apucarana. Essa que o senhor falou das creches que o senhor mantinha, mesmo estando lá em Roma, em trabalho lá, o senhor conseguiu lá em Roma doadores para manter essa creche aqui. Como é que o pessoal, por exemplo, o senhor chegou lá em Roma e simplesmente vai chegar para as pessoas e falar, olha, eu tenho uma creche lá no Brasil e eu preciso manter. Como é que as pessoas dão um voto de confiança para um estrangeiro assim? Não, primeiro de tudo, eu trabalhei lá antes, né? Eu acho que foram já era conhecido. 3, 4 anos nessa mesma paróquia, a paróquia era mais rica de Roma, onde eu estive, chama-se Santa Clara em português. Ali eu estive então esses 13 anos e o pároco era uma pessoa, faleceu ano passado, era um pároco, um homem muito simpático, que atraía muita gente. Aquela região ali dessa igreja, dessa paróquia, é onde está o maior número de embaixadores ou de embaixadas junto ou à Santa Sé ou junto ao governo italiano. Então, certo. É vamos dizer assim, uma paróquia de alto nível, porque também os ministros do governo também, tem muita gente que mora naquela região, e depois também secretários e até os atores da TV italiana, né? A Rai Uno. Então até vieram se confessar comigo, então a gente tinha um relacionamento muito grande ali. Então com essa gente é mais fácil de fazer o trabalho. Então eu simplesmente fiz algo que me inspiraram, me ajudaram a compor, que é a adoção à distância. Isto é, uma família adota uma criança aqui, mas a criança fica aqui, certo, e ela me manda o dinheiro mensal para a creche, não para a criança. Porque a creche vai manter a criança. Agora, se eu mando para a família, o pai vai gastar com bebida, com droga, etc. Não, pelo menos aqui a criança vai ser alimentada, vai ser educada, vai ser protegida, então nesse sentido. Então eu consegui muito mesmo, né? Eu tínhamos mais ou menos umas 450 crianças que eu mantinha, e eu consegui lá pelo menos umas 300 famílias que faziam esta doação. Alguns davam então o mínimo lá, são 26 euros, vamos colocar aí cento e poucos reais por mês. Outros me davam até 1.000, 1.200, 1.300 euros. Cada um contribuía com aquilo que tinha alguns pode. Faziam doações de 5.000 euros, acho. Eu mandei para cá mais de 100.000 euros num ano. E esse projeto ele continuou mesmo depois que o senhor voltou para o Brasil? Continua ainda? Continua. Eu fui agora semana passada para Roma justamente para agradecer essas famílias que ainda continuam depois de 10 anos. Muitos já faleceram, já eram pessoas idosas, mas essas pessoas ainda continuam ajudando, fazendo um depósito no banco Unicredit lá de Roma, e então lá eu tenho alguém que tem a minha permissão de pegar o dinheiro, então, e depois fazer o câmbio e mandar para o Brasil. Continua fazendo essas doações para cá. Nós estamos falando aqui da nossa diocese, pegando o gancho aí, nós estamos sem bispo ainda, né? A diocese de Apucarana ainda está sem bispo. Existe já uma eleição que acontece? Não, é uma escolha feita. Uma escolha? Essa escolha é feita pelo Papa? Na última instância é o seguinte: quando uma diocese está sem bispo, então o núncio apostólico que vive lá em Brasília, ele é embaixador do Papa, seja com a igreja em relação aos bispos do Brasil, certo, seja em relação ao governo brasileiro. Então é o representante oficial do Papa no Brasil. Então quando uma paróquia, uma diocese ficou vaga, então ele vai convocar os bispos da região, perguntando se eles têm nomes de padres que possam ser indicados para assumir essa diocese. Certo. Vamos supor, ele consulta aí uns 12 ou 15 bispos. Esses 15 bispos vão indicar 15 padres. Esses nomes então vão para o núncio, e o núncio depois então vai perguntando para cada bispo, para cada padre, para leigos, para familiares: você conhece essa pessoa, este padre? Qual é o que você diz da cultura dele? O que você diz da saúde? O que você diz da linha política? Como pastor?
qual é a maneira de agir. Então, feito um estudo uma em cima, pesquisa então. minuciosa, minuciosa. Aí essas pessoas essa consulta é sob segredo pontifício, isto é, quem é consultado não pode falar. Então, aliás, a pergunta vem dentro de 2 envelopes. A pessoa abre o primeiro envelope e dentro tem outro envelope, e nesse segundo envelope está contidas essas perguntas, essas questões todas. Aí então tem que responder logo, manda para o núncio. O núncio então depois pega todas essas respostas de todos os padres sobre os quais foram feitas as consultas e escolhe os que são mais indicados. Daí ele pega, vamos dizer assim, 5, 6 e manda para Roma, para a congregação dos bispos. É a congregação que trabalhava no andar de cima de onde eu trabalhava lá no Vaticano. Certo. Então, os cardeais escolhidos pelo Papa é que depois então pegavam esses, vamos dizer, 5 nomes e fazem essa análise de novo e escolhem 3. Desses 3, mandam o nome para o Papa. Aí o Papa então vê o currículo, chamado Curriculum Vitae, o currículo da vida dele, e ele escolhe e depois devolve para a congregação dos bispos, a congregação manda para o núncio chama o bispo daquele padre e diz: o Santo Padre nomeou fulano de tal. Então, aí o padre é consultado, se ele responder sim, aceita, então ele vai ser ordenado bispo. Nossa, é um processo longo, então, é longo. Por isso, ainda eu acho que não começou ainda o processo para a escolha do bispo, ainda, não afirmo assim com segurança, porque realmente eu não tenho contato com isso é coisa mais secreta. Certo. Mas por a experiência que eu tive lá em Roma, isso ainda vai demorar um pouquinho, tempo, né? No próximo bloco nós vamos falar sobre o nosso Papa. Depois da morte do Dom João Paulo II, nós tivemos a eleição de um novo Papa e vamos dizer aí que ele deixou o cargo, né? Ele abdicou desse cargo. Vamos falar sobre isso logo após o nosso intervalo, daqui a pouquinho. Saiba o que acontece no dia a dia acessando o portal de notícias de Apucarana e região. www.rtvcanal38.com.br. Notícias, prestação de serviços, informação, negócios, diversão. Tudo isso você encontra aqui. Acesse www.rtvcanal38.com.br. Estamos de volta com o nosso Essencial aqui nessa segunda-feira e eu convido você novamente a fazer parte aqui do nosso programa. Curte e compartilhe nossa página no Facebook. Você também pode participar através do YouTube. Todos os nossos vídeos, as nossas entrevistas, as receitas, tudo aquilo que acontece no nosso programa está disponível para você através do YouTube. É só você fazer sua inscrição no nosso canal. Programa Essencial, tem tudo lá para você. Alguma dúvida que ficou aqui do nosso programa, quer mandar pauta, quer mandar alguma dica aí de casa, manda através do nosso WhatsApp 988156354 988156354. No programa de hoje nós estamos conversando aqui um bate-papo gostoso, está sendo muito elucidador para mim também, com o Monsenhor Roberto Carrara. Monsenhor, nós tivemos depois da morte, né, do Santo Papa João Paulo II, que era uma pessoa muito carismática, onde que ele arrebatava multidões e tudo mais. Nós tivemos a eleição daí do Papa Bento XVI. E ele ficou um pouco no cargo ali, ocupou esse cargo e depois ele abdicou. Eu não sabia, fiquei sabendo hoje também, eu acho que vocês aí de casa também é surpresa, que nós já tivemos isso na história da Igreja Católica. Sim. Já houve isso, né? E o pessoal tratou isso como sendo uma coisa inovadora pra gente, né? As pessoas não têm muito esse conhecimento, né? Porque é a história da Igreja. A Igreja tem 2000 anos, né? Exato. Então já aconteceram fatos assim bastante desagradáveis na Igreja, porque ela é composta de santos e de pecadores. Certo. Então são seres humanos e no ser humano você encontra de todo tipo. Então já tivemos alguns fatos assim, o Papa de certa maneira se sentiu na necessidade de renunciar. Certo. Como aconteceu também com o Bento XVI. Não sei se você sabe, mas o Bento XVI é um dos 100 homens mais inteligentes do mundo.
Isso já foi feito, estatística, é um homem com uma cultura única, realmente é um sábio. Mas ele tem, a comunicação dele é mais difícil, né? Veja que ele não é tão comunicativo quanto é o Papa Francisco e como foi o Papa João Paulo II. Né? Então ele tem mais um pouco de dificuldade. Agora, quando ele assumiu o pontificado, aconteceram problemas graves. Então ele chegou um momento que ele disse, isso não é uma coisa assim muito clara, mas já foram feitas entrevistas e declarações que ele então não se sentiu com capacidade para continuar. E é por isso então que ele tomou a decisão, avisando, então no mês tal, no dia tal, eu vou renunciar ao meu cargo, e aí então a igreja tem que fazer uma avaliação. O que é importante é que alguém ocupe a cátedra do Pedro. A cátedra é essa cadeira especial da qual o Papa anuncia o Evangelho de Jesus ao mundo todo. Então é preciso que haja alguém, que o Pedro foi encarregado justamente por Jesus para assumir essa responsabilidade de união de todos os bispos, cardeais, arcebispos, né? E da igreja, enfim, em torno de um ponto central. Então esse ponto central é o Papa visível, mas quem é a cabeça de tudo isso, esse se chama Jesus Cristo. Certo. E geralmente, né, a história diz isso, o Papa só é substituído perante a morte de um outro Papa, vamos dizer assim. E hoje nós temos 2 Papas vivos. Sim. O Bento XVI, ele continua sendo Papa, ainda ele tem eu não sei como é que se diz, dignidade de Papa, mas ele renunciou a todas as suas obrigações. Certo. Então ele não responde mais como nada, Papa. Ele não tem mais, ele renunciou como Papa. É o título que eu queria dizer. Então esse título, não pertence mais a ele. Não, como cabeça da igreja, não. Ele renunciou. Agora o cabeça da igreja se chama o Papa Francisco. Papa Francisco, né? Que é argentino, né? Sul-americano. Primeira vez que acontece um fato desse. A primeira vez, né? É uma inovação na igreja. Tem a maioria dos papas, a maioria é composta de papas italianos, né? Certo. E de europeus menos, né? Mas americano, de Sul-América, outro país, ainda não aconteceu. Bom, mas vai acontecer porque a igreja é universal. O Papa Francisco é um Papa inovador, né? Ele já declarou aí que ele é torcedor do time da Argentina, dele lá e tudo mais. A igreja católica também está passando por essa inovação, né? Renovação, porque a igreja católica andou perdendo muitos fiéis, vamos colocar assim, perdendo entre aspas, né? Como é que a igreja católica, hoje a renovação carismática veio para trazer um pouco desse pessoal de volta? Como é que a igreja vê esse tipo de renovação? Então, aquilo que mais importa, que é mais necessário, é justamente evangelizar. Certo. Porque quando a gente evangeliza e mostra a Bíblia, a pessoa não se afasta. Porque quem é que trouxe a Bíblia, quem é que trouxe tudo isso foi a Igreja Católica. Certo. Então, é a única igreja que existe desde que Jesus esteve aqui. Fundou sobre o Pedro, depois veio o Sisto, o Cleto, o Clemente, esses são os papas que vieram logo depois, todos foram martirizados, todos derramaram, os primeiros, né? Derramaram o seu sangue por causa de Jesus Cristo. Então, essa igreja, ela passou depois, então, por dificuldades. O que aconteceu é que nós temos agora, falando da evangelização, nós temos muito poucos padres para evangelizar devidamente. Aqui no Brasil nós somos poucos, na Itália muitos. Na Itália eles eram 60 milhões de italianos, eles tinham 40 mil padres. No Brasil nós somos 200 milhões e nós temos aí na base de 18, 20 mil padres. Então não temos os missionários suficientes para isso. Ainda mais agora que a família diminuiu o número de filhos. Exato. Então a minha avó teve 13 filhos, a minha mãe teve 6, portanto quase a metade, ou um pouco mais da metade. As minhas irmãs e irmãos estão na base do 3 e os meus sobrinhos estão na base de 1,5. Então, quem é agora que vai ter capacidade, vai ter coragem de pegar seu filho, o único filho, e mandar para o seminário, sabendo que depois ele não vai ter netos, etc. Né? Então, a falta de padres é muito grande.
o Papa está pensando justamente em ordenar homens casados. Então, essa não vai demorar muito. Agora, o muito que eu quero dizer, não é 1 ou 2 anos, pode passar aí uns 20, 30 anos, mas a igreja vai, por causa dessa realidade, a igreja vai ordenar padres casados. Que no começo da igreja todos eram casados, todos, até os papas eram casados. Mais tarde, os apóstolos eram casados, né? São Pedro tinha sua sogra e os outros também. Então, a igreja era assim. Só que depois, então, ela foi reduzindo-se, foi escolhendo mais os celibatários, aqueles que viviam isolados, que ficavam rezando nas montanhas, aqueles buracos, nas grutas. Então, o povo começou a procurar esse tipo de padres. E aí, então, pouco a pouco, a igreja foi adotando o celibato, porque aí, então, ela estava sozinho e o povo confiava mais. Agora, então, nós estamos nessa realidade difícil. Difícil de encontrar. E agora, então, o Papa já está trabalhando justamente nesse sentido, para abrir as portas da igreja, para atrair, para evangelizar, porque nós temos a obrigação de colocar na mente e no coração de todo mundo aquilo que Jesus nos trouxe, que Jesus disse que eu ordeno. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isto é, quem manda no céu sou eu, quem manda na terra sou eu. Como eu estou mandando? Eu estou mandando vocês agora. Vão e evangelizem, isto é, transmitam o meu evangelho a todo mundo. Batizem a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem a observar o que eu ordenei, já que sou eu que ordeno, sou eu que mando. E eu estou mandando fazer isso agora. Então essa é a obrigação da igreja. Da igreja. E agora, dentro dessa obrigação da igreja, o senhor tem aqui no canal 38, de segunda a sexta, às 10h50, um programa de reflexões. Tem. De evangelização também. Também, não só aqui, mas as nossas missas todas são transmitidas pela internet e todas são transmitidas pelas rádios também, além do canal 38. Então nós queremos usar os meios de comunicação que o progresso está oferecendo, justamente para levar a palavra de Deus ao maior número possível de pessoas, mas sempre procurando transmitir aquilo que está contido no Evangelho, em toda a Bíblia, não somente algumas frases da Bíblia, como a gente vê por aí, meio distorcidos, né? Distorcidos, infelizmente distorcidos. Para finalizar nosso programa aqui, monsenhor, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, a respeito dos jovens. Os jovens hoje, com a tecnologia, com tudo isso que a tecnologia oferece, para o jovem ficar dentro de casa, para tirar um jovem hoje para ir numa missa, para fazer o bem, está sendo muito difícil. Como é que a igreja está trazendo esses jovens para dentro dela? É um aspecto da pastoral que está um pouco deficitária. Então, quando nós chegamos aqui, o Monsenhor Arnaldo, nós dois, ele e eu, trabalhávamos na catedral. Então nós tínhamos a missa na televisão, né? O canal o 11 vai à missa. Né? Sou dessa época do 11 vai à missa. Então, que atingiu realmente todo o Sinódrio do Paraná, foi uma celebração da Santa Missa única. Aliás, foi o prêmio que a TV Tibagi teve a nível nacional do melhor programa religioso do Brasil. Era inovador. Então, isso se deve bastante ao Monsenhor Arnaldo. Depois que ele foi embora, fui eu que dei continuidade junto com a irmã Custódia, né, e um grupo de pessoas que mantivemos então o programa. Nosso programa de hoje está acabando, infelizmente. O papo que está muito gostoso. A gente tem papo para mais 2, 3 programas, com certeza. Que é um assunto gostoso, é um assunto que leva a gente a refletir sobre a igreja. Eu agradeço a presença do senhor no nosso programa aqui. Foi um prazer receber. E eu vou só contar uma curiosidade. Em 82, 83, eu fiz minha primeira comunhão e eu vim do sítio. Meu pai era funcionário da família Franciscon, que ia ser Odival Franciscon. E eu vim, a filha deles era minha catequista, a Heloísa. E eu vim para a catedral para fazer a minha primeira comunhão e foi com o senhor. Foi? Mas então foi em 82. 82, eu creio. Então eu tinha apenas voltado de Roma, onde 82, eu fui fazer. Exato. 2 anos eu fui fazer. A gente era do sítio, aquele pessoalzinho. Nossa, vim para a cidade, era um acontecimento. E vim ainda
Foi na época que eu conheci também a irmã Custódia, se eu não me engano, nessa época exatamente. Então assim, prazer para mim hoje realmente estar aqui entrevistando o senhor. Para mim é uma grande honra. Eu estava com medo. Medo, eu estava tremendo, verdade mesmo. Mas para mim, assim, uma grande honra realmente ter o senhor aqui no nosso programa. Acho que é um programa que, a partir de hoje, é um programa muito abençoado, com certeza. E a gente agradece imensamente também aqui a direção principalmente o Juliano, né? Por ter aberto essa possibilidade de a gente estar em contato, seja na missa dominical às 18 horas, no domingo, seja através do programa. Então a gente está usando o máximo possível desse instrumento de comunicação para poder cumprir a missão que nos foi confiada. É isso aí, gente. Nosso programa de hoje está chegando ao final e amanhã, na terça-feira, nós estamos de volta aqui. Eu espero você aqui no nosso Essencial, tá ok? Saúde, paz e o resto a gente corre atrás. Fique com Deus.